Mortal Kombat! Voltei, gurizada, voltei para comentar aqui os principais pontos do trailer de Mortal Kombat 2. Aqui nós vamos falar de tudo que a gente acredita que vai acontecer no filme. Então, se você tá curioso, fica aí com a gente, já se inscreve no canal, dá aquele hypar e também já dá uma olhada nos nossos outros vídeos. A gente tem aqui uma playlist linda de Dexter, que bomba aqui sempre no nosso canal, além de outros vídeos sobre Mortal Kombat e tantos outros videogames, filmes e séries. Mortal Kombat 2021 é aquele tipo de filme que dividiu a crítica e também o público. Eu, particularmente, não sou um grande fã, mas tem muitas pessoas que gostam bastante, principalmente pela questão da violência gráfica, que estava muito fora de vista aí nos outros filmes lá dos anos 90. Mortal Kombat 2 veio com uma certa desconfiança agora, né, por conta aí realmente dessa divisão de público, mas confesso pra vocês, depois de ter visto o trailer, eu fiquei um pouco empolgado, então aí tô torcendo para que o filme seja um grande sucesso. A gente teve algumas correções de rota em relação ao primeiro filme, já que o principal ponto é trazer personagens do jogo que são muito importantes e que vão ser cruciais para esse segundo filme. A primeira grande mudança que a gente já vê no início do trailer é a chegada de Johnny Cage, interpretado aqui por Karl Urban, o maior salário e nome aí da franquia nesse momento. A gente vê um Johnny Cage mais coroa, mais isolado, né, por conta de ser um ator em baixa e que tá sem rumo na vida. Eles até fazem uma brincadeira no início ali falando sobre a questão de um reboot daqui a pouco para Citizen Cage, um dos filmes que eles fazem uma brincadeira, né, o Cidadão Cage ali. E ele fala que a ideia é não fazer mais reboots. Ou seja, acho que Mortal Kombat, se não der certo agora, talvez seja engavetado por um certo tempo. A gente vê ele sendo convocado aqui pelo Raiden e pela Sonya Blade para ser um dos grandes lutadores, já que no primeiro filme a gente tinha ali o grande confronto, né, entre os membros da Exoterra e do Plano Terreno, e que eles decidiram no fim fazer esse torneio acontecer. Então a equipe do Plano Terreno precisou aí de um grande número de lutadores e o Johnny Cage foi um dos primeiros a ser captado. Eu acredito que esse segundo filme vai ser uma espécie de retcon para dar uma enxugada em algumas coisinhas que aconteceram. Primeiramente, Cole Young, um personagem que foi criado só para o longa de 2021 e que agora foi completamente escanteado em praticamente todas as divulgações do filme. Inclusive no próprio trailer ele tem aqui duas ceninhas muito rápidas e ele deve inclusive, eu acho que ir de camiseta da saudade nesse filme. O personagem foi talvez aí a união entre os povos, ele foi o Norvana de Mortal Kombat 2021 porque todo mundo detestou o Cole Young. Não foi culpa do Lewis Tan, o trabalho do cara tá aqui, tá competente até, não foi culpa do cara mesmo, mas enfim, a gente tem aí esse personagem que é muito ruim, que ele é tão genérico que até o poder dele é genérico, ele cria uma armadura, então ele deve ter muito menos relevância nesse segundo filme. Justamente o primeiro tópico do vídeo é esse, a gente vai ter um novo protagonista. Ao que tudo indica, Johnny Cage vai ser aqui o grande nome do longa, mesmo não tendo o maior enfrentamento. Vou chegar nisso aqui um pouquinho mais pra frente. O Johnny, ao que tudo indica, vai ter toda aquela jornada do herói. Vai chegar desacreditado, vai passar pelos mesmos problemas que o Cole Young passou, de demorar para conseguir seus poderes, tanto que acredito que a luta final dele vai ser a mais relevante no aspecto de despertar o arcana do Johnny. Ele já é muito habilidoso, ele é um cara que não é só um grande ator, e sim também um grande lutador, e vai ter toda a jornada aqui. Ele vai explicar pro público, vai ser aquele personagem orelha, e explicar pro público que não conhece a lore do jogo, sobre como funciona o torneio. Já que nós tivemos a controversa escolha de não fazer o torneio no primeiro filme, o que foi também um outro grande tiro no pé. Aqui a gente tá vendo já vários personagens treinando, um deles aqui é a Kitana e a outra é a Jade. Pra mim não ficou muito claro se a Jade vai ser uma aliada ou se ela vai ser uma das personagens da Exoterra no torneio, que daqui a pouco vai mudar de lado, mas tô bem curioso porque eu gosto muito da atriz que faz a Jade. Um segundo ponto bem importante que apareceu aqui no trailer são alguns reinos que são fundamentais para a história de Mortal Kombat. Um deles, obviamente, é o Plano Terreno, né, que é onde o Johnny Cage faz parte, e que deve aparecer um pouco menos em relação ao primeiro filme, que o Plano Terreno foi bem importante. A gente viu várias vezes algumas lutas que foram bem legais aqui no Plano Terreno, mas agora o filme vai se passar praticamente todo na Exoterra e também em Edenia. Edenia vai ser extremamente importante para essa história. Para quem não conhece, Edenia é o reino da Kitana e da Sindel,
que são aqui personagens fundamentais para essa história. A Sindel era a rainha junto com o rei Jarod, que são os pais da Kitana. O Shao Kahn acaba desafiando o rei Jarod e tomando Edenia. Ele derrota o rei Jarod e toma a força aí a Sindel também pro lado dele. Ele acaba virando o padrasto indigesto da Kitana e criando um reino de caos ali para Edenia. Pelos trailers a gente vai ver essa batalha do Jarod contra o Shao Kahn, com o Jarod sendo derrotado de forma bem brutal, aliás, e vendo essa escalada do Shao Kahn ao poder, virando um grande ditador e levando a Sindel junto. A Sindel, inclusive, aparece em um dos frames lutando contra a Sonya Blade no filme. Será que elas vão ter esse grande embate ou a Kitana vai acabar enfrentando a Sindel? Deixa nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Eu acho que a Sindel vai acabar enfrentando em algum momento a Kitana e isso vai ser bem divertido e emocionante. Aquela coisa assim, aquele easter egg gostoso para quem gosta muito de Mortal Kombat. Outro reino também muito importante que apareceu aqui e que também deve ter um arco basilar aqui para esse segundo filme é o Submundo. No Submundo a gente viu algumas batalhas, uma delas do Scorpion e do Noob Saibot, um personagem que todo mundo estava bem curioso e que vai aparecer aqui dando muita porrada em vários personagens do elenco. O Noob Saibot é a versão mais maligna do Bi-Han. É uma versão ali de espectro. Ele agora é uma alma vingativa do submundo. Inclusive, um dos personagens que já foi dito que vai aparecer nesse filme é o Quan Chi. E eu tô muito, muito curioso para ver qual vai ser a interação do Quan Chi com diversos outros personagens. Ele tem ali a sua aliança mortal com o Shang Tsung, além de também ser um personagem muito importante para a história do Sub-Zero e também para a história do Scorpion. Ele foi responsável pela morte aí de praticamente todo o clã do Shirai Ryu, e também responsável pela chegada do Noob Saibot, já que ele traz de volta à vida o nosso Bi-Han. E obviamente a Exoterra, né, que tem ali todos os grandes vilões do filme, que agora eu vou comentar sobre um por um, mas de forma bem rápida para o vídeo não ficar muito extenso e muito chato também. Primeiro deixa eu falar do Baraka, que dividiu para mim um pouco a minha opinião. Eu gostei muito do visual do Baraka, achei extremamente fiel aos games, mas quando ele fala, cara, eu achei muito bizarro. É um trailer, pode ter muitas correções ali em relação a CGI principalmente, isso acontece muito em pós-produção, mas com certeza a movimentação de boca do personagem ficou muito estranha. Parece que foi feito, sei lá, no After Effects, o bonequinho falando. Ficou esquisito, mas eu gostei do conceito do personagem. Ele tá muito parecido e acredito que ele seja bem violento. E tem uma das lutas que pra mim é uma das mais interessantes, já que ela já apareceu pelo menos em 2 oportunidades em outros momentos. A luta do Baraka contra o Johnny Cage, que já rolou ali em Mortal Kombat Legends, de Scorpion, ali, do primeiro do Scorpion, que o Johnny Cage tem o primeiro enfrentamento no torneio contra o Baraka. E pelo que eu entendi aqui, também vai ser o primeiro grande enfrentamento do Johnny contra personagens da Exoterra. Aí nós temos o nosso temível Shao Kahn, que também é um dos novos personagens. Contrataram um cara, inclusive, que é uma parede humana. Ele tá bem ameaçador aqui e eu acredito que ele vai passar o cabo em muita gente. A sua luta principal não deve ser com o Johnny Cage, né? Apesar do Johnny Cage ser o nosso protagonista, ao que tudo indica, quem vai ter o enfrentamento final contra o Shao Kahn vai ser o Liu Kang. A gente tem ali um frame do Liu Kang invocando as chamas de dragão dele e jogando tudo no Shao Kahn. E daí pulando para a parte significativa, aqui que também traz uma outra perspectiva de personagens que são os corrompidos. Eu acredito que eles vão aparecer, mas não da forma que a gente conhece. O próprio Max Huang, que fez o Kung Lao, disse em uma entrevista que ninguém morre de fato em Mortal Kombat. E a gente vai ver isso, digamos assim, na prática nesse segundo filme. Kung Lao, Kano vão estar aqui no filme e o próprio Noob Saibot. Então a gente vai ter aqui 3 personagens que morreram no primeiro filme, mas que estão disponíveis nesse segundo. Kung Lao deve aparecer talvez como um corrompido. O corrompido do Mortal Kombat é o quê? Ele é uma alma que é uma espécie de zumbi, é uma espécie de lutador zumbi que é convocado novamente, reconvocado para ser aí um dos guerreiros, só que com a sua alma maligna. É uma espécie de versão maligna dos personagens que já morreram. O Kung Lao deve aparecer aqui como um deles, e em um dos filmes ele joga o chapéu dele de lâminas em 2 lutadores. Um deles parece ser um ninja vermelho
Quem sabe o Ermac deve dar as caras aqui também. E falando em Kano, o Kano também vai ter essa versão ambígua, digamos assim. Ele aparece como um dos caras importantes aqui para a história de novo e um aliado do plano terreno, já que ele vai ajudar mais uma vez os seres do plano terreno. Entretanto, nós vemos ali uma espécie de batalha final entre o Noob Saibot, o Kano e também o Johnny Cage, e parece ser uma luta em que os três caras não estão no mesmo lado. Então acho que deve rolar aqui uma grande batalha final para saber quem é que vai ficar vivo dos três. Essas então são as informações mais importantes que a gente tem aqui do primeiro trailer de Mortal Kombat. E para vocês, vai dar bom, vai dar ruim? Comentem aqui embaixo. Nos sigam nas redes e dê aquela forcinha, né? Dê aquela curtida, se inscreva no canal, veja os outros vídeos, dá aquele hype maroto que ajuda bastante a gente. Um beijão para vocês e até a próxima. Finish him!